Ministério Público Federal ajuiza ação contra bloqueio de contas bancárias de clientes com CPF irregular. E você vai ver também. Após conseguir na Justiça direito à prisão domiciliar, ex-médico Roger Abdelmaci deve ter alta do hospital ainda hoje. Justiça homologa acordo de colaboração premiada firmado entre o Ministério Público Federal e o ex-integrante do CARF, Paulo Roberto Cortez. Provocar incêndios que causem danos ambientais é crime que pode resultar em uma ação penal. Tribunal Superior do Trabalho nega pedido de reconhecimento de vínculo de emprego entre padre e Igreja Ortodoxa Grega. E saiba quais as regras que os praticantes de esportes aéreos precisam seguir antes de levantar voo. Essas e outras notícias agora no Jornal da Justiça. Boa noite. O Ministério Público Federal em Pernambuco pediu à Justiça que obrigue o Banco Central a impedir o bloqueio automático de contas bancárias de titulares que estejam com pendências junto à Receita Federal. Para impedir que bancos bloqueiem ou cancelem contas bancárias de quem tem o CPF, o cadastro de pessoas físicas pendente por falta de entrega da declaração do imposto de renda, o Ministério Público Federal em Pernambuco entrou com uma ação civil pública contra o Banco Central. Apurações do MPF apontaram que quase 320 mil contas foram bloqueadas. Quem deveria aplicar as punições nesses casos seria a Receita Federal. Em 2015, o Banco Central foi recomendado a orientar os bancos a não cancelarem as contas. Para o Ministério Público Federal, a autarquia não está fiscalizando o problema e o consumidor está sendo prejudicado, já que algumas pessoas recebem o salário por meio da conta bancária. O Banco Central informou ao MPF que não tem condições de fiscalizar o cumprimento da instrução normativa e que a fiscalização é feita por amostragem. Diante da situação, o Ministério Público Federal pede à Justiça que o Bacen seja obrigado a fiscalizar e a barrar os bloqueios. O Ministério Público Federal fechou um acordo de colaboração premiada com ex-integrante do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Paulo Roberto Cortez é auditor aposentado da Receita Federal e esteve no Conselho do CARF de 1992 a 2009. Ele é apontado como um dos líderes do esquema investigado na Operação Zelotes. É o primeiro acordo de colaboração premiada da Operação Zelotes. Paulo Roberto Cortez foi denunciado por corrupção e tráfico de influência em 3 ações penais e agora assumiu o compromisso de entregar documentos e informações sobre 6 casos investigados na operação. A Zelotes apura um esquema de compra de funcionários do alto escalão do Conselho para reverter ou anular multas milionárias da Receita Federal. 92 pessoas já foram denunciadas, mas esse número deve aumentar. Outros 4 inquéritos estão em andamento e podem gerar novas ações judiciais. O ex-médico Roger Abdelmaci, de 74 anos, vai cumprir pena em prisão domiciliar assim que deixar o hospital. A decisão é da Justiça de São Paulo. Abdelmaci foi condenado a 181 anos de prisão por estuprar pacientes e está internado desde o dia 7 no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, para tratar uma infecção. Segundo os advogados dele, a doença é irreversível e ele não teria condições de receber tratamento no hospital penitenciário. A Justiça de São Paulo concedeu a prisão domiciliar desde que ele só saia de casa para tratamento médico e não deixe a cidade nem o país. O presidente do PMDB, senador Romero Jucá, comunicou ao Tribunal Superior Eleitoral a suspensão de 6 deputados federais por 60 dias de todas as atividades partidárias. Os deputados contrariaram o posicionamento do partido e votaram para que a Câmara desse prosseguimento à denúncia de corrupção passiva contra o presidente Michel Temer. O clima seco, característico desta época do ano na região centro-oeste, aumenta as chances de focos de incêndio. Muitos desses focos são causados de maneira criminosa. Quem provoca incêndio, além de reparar possíveis danos ambientais, pode responder à ação penal. Todos esses pontos vermelhos no mapa mostram que o risco de incêndio em praticamente todo o território nacional
é alto. O inverno é o período mais seco do centro-sul, ou seja, não chove. No mês de agosto, as temperaturas começam a se elevar e isso agrava ainda mais, porque quando a temperatura se eleva, a umidade relativa do ar diminui e esses dois fatores potencializam aí o risco de incêndios. Segundo pesquisas do Instituto Chico Mendes, 90% das queimadas são provocadas pelo homem, com atitudes que vão desde jogar uma bituca de cigarro em área verde até atear fogo para limpar terrenos ou em lixo. E nesta época do ano, além da baixa umidade do ar que facilita a queima, o vento alastra o foco de incêndio. O vento é um fator primordial, além do vento, o material combustível também. Então, se o material combustível está mais propício para queima, material mais seco, como a gente tem nos meses de julho, agosto, setembro. E a velocidade do vento é realmente a força de propagação do incêndio, né? Então, se eu tenho um combustível mais leve e vento, eu tenho uma propagação muito mais rápida e uma dificuldade muito maior no combate. Ainda não se tem um balanço do registro de incêndios no país este ano, mas até agora os estados do Maranhão e Tocantins lideram o ranking de queimadas, segundo o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. Só no Maranhão foram registrados mais de 5.000 casos e no Tocantins, 2.300 focos. No ano passado, em todo o Brasil, foi registrado um aumento de 52% no índice de queimadas, comparando com o ano de 2015. Na tentativa de coibir os danos ambientais, além do monitoramento contínuo feito pelo INPE, as centrais do Corpo de Bombeiro de todos os estados sempre estão alertas para conter os focos de incêndios e também ajudar em campanhas de conscientização. No Distrito Federal, por exemplo, a campanha de conscientização está sendo feita principalmente com os donos de fazendas e chácaras. Todo ano a gente faz a Operação Verde Vivo, em que na primeira e segunda fase a gente faz um trabalho de conscientização com a população para saber que realmente é crime, que está previsto, né, na 9.605, é um crime atear fogo, é um trabalho de conscientização com os chacareiros para não fazer a limpeza da propriedade utilizando de fogo, porque nessa época do ano é propício que se perca o controle, né, desse incêndio em virtude dos fatores que a gente já falou. Então é feito todo um trabalho com relação à conscientização da população. Mas o que muita gente se esquece é que provocar incêndio em mata ou floresta é crime, previsto na Lei 9.605 de 1998, conhecida também como Lei de Crimes Ambientais. A pena vai de 2 até 4 anos de prisão, além do pagamento de multa. Este advogado explica que, além de responder pelos danos ambientais, quem provoca o incêndio em áreas verdes pode responder uma ação penal. Nós temos duas responsabilidades que estão aí embutidas. Uma é a responsabilidade pela reparação do dano. Aquele que causa, né, um incêndio, seja de forma voluntária ou não, ele tem responsabilidade na reparação do dano. Então aí é responsabilidade civil. No caso da responsabilidade penal, exige a demonstração do dolo, ou seja, a vontade de praticar o ilícito. A maneira que a sociedade encara as tatuagens mudou muito nas últimas décadas. Atualmente, a Justiça garante o direito à tatuagem, inclusive para candidatos a concursos públicos. É o caso de concursos da Polícia Militar, por exemplo. Mas nem todo mundo pode fazer desenhos pelo corpo livremente. Os menores de idade dependem de autorização dos pais ou da Justiça. Tatuador há 5 anos, várias vezes Keiji fez tatuagens em menores de idade. Mas no estúdio dele, somente a partir de 16 anos e com autorização. Em primeiro lugar, ele tem que vir acompanhado dos pais, que são os únicos responsáveis legais. Estando acompanhado, eles têm que trazer uma cópia do documento autenticado do responsável e do menor, que vai ficar anexado junto ao termo de autorização que é preenchido aqui na loja. Ao seguir este procedimento, o Keiji cumpre uma determinação prevista em uma lei de 1997 criada no Distrito Federal que exige de estúdios de tatuagens e piercings autorização e também cópias de documentos dos pais e dos menores, isso antes de qualquer procedimento. Os documentos devem ficar guardados nos estabelecimentos até que os clientes completem 18 anos. Outros estados também já regulamentaram o assunto. O Estatuto da Criança e do Adolescente não trata especificamente das tatuagens. Mas se os estúdios não exigirem a documentação, os profissionais podem responder por lesão corporal leve até grave, crime previsto no Código Penal. A pena, na realidade, vai de acordo com a conduta, né? Se aquela lesão, né, realmente trouxe também um dano psicológico também, né? Então é avaliado tudo isso. Qualifica-se a pena e aí ultrapassa aí a casa de 5 anos de
reclusão. Em geral, tatuagens em menores de 13 anos só podem ser feitas com autorização judicial. A partir dessa idade, basta autorização dos pais. Este médico lembra que antes de qualquer procedimento, é importante o menor ter certeza se realmente quer fazer a tatuagem. A gente tem muita procura aqui de pessoas que depois querem retirar essas tatuagens, né? O problema é que é um procedimento que tem um certo desconforto, né, para fazer, e são várias sessões, né? Normalmente são necessárias aí numa média, às vezes 7 até 10 sessões, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, dependendo do tipo do pigmento e da profundidade que ele foi colocado. Mas gera um transtorno aí para o paciente, né, e um custo. Esta mulher, que prefere não mostrar o rosto, sabe bem o que é fazer uma tatuagem e se arrepender. Ela decidiu tatuar o nome do ex-companheiro. Com o fim do relacionamento, fez outra tatuagem por cima da antiga. Eu procurei um dermatologista, ele recomendou laser para remover a tatuagem. Eu fiz uma sessão, é extremamente dolorido, muito mais dolorido do que fazer a tatuagem em si. Mas eu fiz uma sessão, saiu boa parte da tatuagem. Depois eu procurei o meu tatuador, eu tive uma ideia para poder fazer uma tatuagem por cima. Escrevi outra coisa que não remete a ninguém, a nada, é uma coisa bem pessoal, só para mim mesma. E agora pronto, eu tenho uma tatuagem que é minha e eu nunca mais faço nenhuma tatuagem para nenhum outro parceiro. Agora eu estou feliz com as minhas tatuagens que são só para mim mesma. O ministro Marco Aurélio do Supremo Tribunal Federal suspendeu a nomeação da esposa e do filho do prefeito da cidade de Touros, no Rio Grande do Norte, para cargos de secretários municipais. O ministro verificou que a nomeação dos parentes do prefeito viola uma súmula vinculante do Supremo que proíbe a prática de nepotismo. E você vai ver a seguir no Jornal da Justiça. Tribunal Superior do Trabalho nega pedido de reconhecimento de vínculo de emprego entre padre e Igreja Ortodoxa Grega. A gente volta já já. A mãe de um soldado morto no quartel no estado de Goiás garantiu na Justiça Federal o direito a uma nova investigação para apurar a morte do filho, já que ela questiona as conclusões do inquérito. Segundo o inquérito policial militar, o soldado se matou com um tiro no quartel em junho do ano passado. Mas a mãe dele questionou essa versão. Ao analisar os fatos, o juiz considerou que o ocorrido precisa ser melhor apurado, pois a investigação apresenta inconsistências, deixando em aberto a possibilidade de o óbito ter acontecido por acidente ou mesmo por crime. O magistrado, então, aceitou em parte o pedido da mãe e determinou diversas medidas. Entre elas, que a União esclareça quantos e quais celulares pertencentes ao soldado foram encontrados, para apurar a razão pela qual o registro de ligações e demais dados do aparelho foram apagados. O presidente do Tribunal Superior do Trabalho, o ministro Ives Gandra Martins Filho, negou recurso de um padre da Igreja Ortodoxa Grega de São Pedro, em São Paulo, que recorreu contra a decisão de segunda instância, que havia negado o vínculo de emprego do sacerdote com a instituição religiosa. Para o presidente do TST, o vínculo entre as partes se destinava apenas à assistência espiritual e à propagação da fé. O padre recorreu à Justiça do Trabalho pedindo o vínculo de emprego. Segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região, com sede na capital paulista, nos 10 anos em que esteve à frente da igreja, não foram identificados os requisitos inerentes ao contrato de trabalho, como, por exemplo, subordinação ou prestação remunerada de serviços. Em defesa, o padre argumentou que era submisso às diretrizes traçadas pelo arcebispo da instituição. Disse ainda que a empresa que administrava a igreja era responsável por fixar valores de serviços como batizados e casamentos, arrecadar essas quantias e fazer o pagamento dos salários devidos a ele. O padre recorreu ao TST pedindo que a decisão do regional fosse anulada e que fosse reexaminada a questão do vínculo de emprego. Mas o presidente da Corte Superior Trabalhista, ministro Ives Gandra Martins Filho, segundo o ato 310 de 2009, que autoriza decisões monocráticas, entendeu que a decisão do TRT estava correta, diante do quadro descrito, e que não seria possível uma mudança sem o reexame de fatos e provas, o que é proibido pela súmula 126 do TST. Em novembro, o Tribunal Superior Eleitoral vai promover o 4º teste público de segurança no sistema eletrônico de votação. As urnas serão usadas nas eleições de 2018. As inscrições já estão abertas. A ideia do teste é aprimorar ainda mais a transparência e a segurança da captação e da apuração dos votos.
As pessoas selecionadas para o evento vão desenvolver ações com o objetivo de identificar falhas relacionadas à violação da integridade do sistema. Os investigadores selecionados para participar do teste terão acesso aos componentes internos e externos da urna e ao código-fonte do sistema, que é o primeiro passo para acessar os dados do equipamento. As tentativas de ataques ao sistema, as vulnerabilidades encontradas pelos investigadores, bem como as sugestões de melhoria, vão ser apresentadas para uma comissão avaliadora, formada por acadêmicos da área de tecnologia, física, criptografia, engenharia e representantes da OAB, do Congresso Nacional, da Polícia Federal e do TSE. O teste público de segurança vai ocorrer em um espaço com entrada controlada e ambiente monitorado por câmeras. Os interessados em participar têm até 10 de setembro para se inscrever. O edital completo com os requisitos e o formulário de inscrição já está disponível no site do TSE. O site do tribunal é o www.tse.jus.br. E o TSE rejeitou a prestação de contas do Partido Popular Socialista, o PPS. O Partido Popular Socialista entrou com um recurso no Tribunal Superior Eleitoral contra a decisão do próprio TSE, que rejeitou a prestação de contas da legenda referente ao ano de 2011. Em abril, o plenário reprovou o relatório contábil enviado pelo partido por considerar que houve irregularidades em quase metade da verba utilizada em 2011. Na época, o PPS foi condenado a devolver mais de 2.200.000 reais aos cofres públicos e teve os repasses do fundo partidário suspensos por 3 meses. Ao analisar o recurso do partido, o ministro Tarcísio Vieira entendeu que não havia motivo para o tribunal rever a decisão. Eu transcrevo os trechos do acordo embargado para comprovar que não houve omissão. E segundo o item 2 da ementa, não há falar em omissão do acordo embargado quando a desaprovação das contas se dá pela deficiência de informações e dados trazidos nos autos, bem como pelo não atendimento das determinações deste Tribunal Superior, em base à declaração rejeitados. O voto do ministro Tarcísio foi seguido pelo plenário. Mais de 3 milhões de crianças trabalham hoje no Brasil. A constatação é do IBGE. A lei não permite que jovens com menos de 16 anos trabalhem, exceto como aprendizes e sempre a partir dos 14 anos. Onde estão as falhas? E o que fazer para mudar esse quadro? Esse é o tema do fórum desta semana, que recebe a coordenadora do Programa de Combate ao Trabalho Infantil da Organização Internacional do Trabalho, Maria Cláudia Falcão, e a coordenadora nacional de combate à exploração do trabalho da criança e do adolescente do Ministério Público do Trabalho, Valesca de Moraes do Monte. O programa é amanhã, às 9 horas da manhã. E no próximo bloco do Jornal da Justiça, saiba quais são as regras que os praticantes de esportes aéreos precisam seguir antes de levantar voo. A gente volta em instantes. Uma equipe do Tribunal de Justiça de Alagoas fez um mutirão para oferecer vários serviços à população de Marechal Deodoro, no interior de Alagoas. A cidade foi atingida por uma chuva forte. Centenas de pessoas lotaram o pátio da escola Deodoro da Fonseca, localizada no centro de Marechal Deodoro, durante mais uma edição do Justiça Itinerante. A ação acontece na cidade depois de o prefeito ter solicitado os serviços ao presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Otávio Leão Prachedes. Grande parte dessas pessoas perdeu todos os documentos durante as chuvas que caíram no município e alagaram o centro da cidade. Meu barraco desmoronou, perdi CPF, perdi o título, perdi o negócio de casamento também, tá entendendo? Eu perdi tudo. A gente está justamente implementando isso para justamente resgatar essa documentação das pessoas que perderam, né? Não só perderam durante as chuvas esses documentos, mas outros também aproveitam a oportunidade justamente para a aquisição desses documentos. Durante a ação também foi reservada uma sala para a realização de audiências. Audiências de menor complexidade, aquelas que não demandem dilação probatória, como divórcios e alimentos consensuais, retificação de questões simples, etc. Tudo de forma rápida. Rápida, no momento, decidido no momento. O depoimento especial utilizado pelo Judiciário Gaúcho há 14 anos vai servir de modelo para todo o país. Os tribunais de justiça estão se preparando para cumprir uma lei federal que estabelece o sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente vítima ou testemunha de violência.
O projeto Depoimento Especial teve início no Rio Grande do Sul por iniciativa do atual desembargador José Antônio Daltoé César, da 7ª Câmara Criminal do Judiciário. Isso foi há 14 anos, quando o magistrado atuava na Vara da Infância e Juventude da capital. Quem já participou de uma audiência tradicional verifica que quem está lá é o juiz, o promotor de justiça, o advogado, no mínimo um servidor, às vezes o próprio acusado. Mas mesmo que se tire o acusado, vão ter todas as pessoas lá dentro estranhas para quem está prestando depoimento, que ela está conhecendo no momento, e sem qualquer interação prévia. Agora imagine uma criança de 5, 6, ou pode ser um adolescente de 14, 15 anos, que vai falar sobre as suas particularidades, as coisas que mais doeram para ela, uma pessoa que ela não conhece. Com investimentos próprios, o magistrado e mais um colega compraram equipamentos e deram início a um processo de escuta muito mais digno às crianças e adolescentes. O sistema virou lei e entra em vigor em abril de 2018. Segundo o desembargador, é preciso estabelecer uma cultura no país. A nossa cultura, e não digo dos juízes, dos promotores, né, dos advogados, é uma cultura adultocêntrica, que o maior, aquele sempre está decidindo para o menor aquilo que é melhor para ela. Nós não perguntamos para a criança. Então, como está previsto na Constituição, na lei, que é direito da criança falar, e ela vai ter esse espaço para falar, que ela fale da melhor maneira possível. O depoimento especial assegura à criança e ao adolescente vítima de violência o direito de ser ouvido em local acolhedor e apropriado, em espaços físicos e com infraestruturas que garantam a sua privacidade. A entrevista forense é feita por profissionais capacitados e segue um protocolo internacional cientificamente comprovado. Nós trabalhamos entrevistando a criança ou adolescente simultaneamente com a audiência acontecendo, né? Então, nós temos que ajustar esse protocolo que visa a proteção dessa criança, que tem etapas, né? Esse protocolo tem etapas e nós temos que seguir. Mas nós não podemos perder de vista que, juntamente com essa entrevista, lá na sala de audiência, né? Tem o juiz, o promotor, o advogado, que estão assistindo essa entrevista e também tem o time da audiência, né? Então, esse é um cuidado que nós temos que ter, né? A Corregedoria Geral da Justiça no Estado tem investido em campanhas de combate ao abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes, alertando a população sobre a importância e segurança da denúncia. As comarcas também estão sendo gradativamente equipadas com salas próprias para as entrevistas. Até o final deste ano, o Estado terá um total de 86 salas prontas. Além disso, também estão previstos cursos de capacitação para magistrados e servidores. Para setembro, nós temos previsto um curso de capacitação para magistrados e para final de outubro para os servidores, no caso assistentes sociais e psicólogos judiciários que fazem um depoimento especial nas comarcas. Até o próximo sábado, Brasília cedia o Campeonato Mundial de Voo Livre. E para que os mais de 140 pilotos cruzem os ares com segurança, uma série de normas precisam ser seguidas à risca. Eles cruzam o céu como os pássaros. O esporte é voo livre, mas o espaço aéreo não tem a mesma liberdade. A Lei 7.565 do Código Brasileiro de Aeronáutica diz: a prática de esportes aéreos, como asas voadoras, ocorrerá em áreas delimitadas pela autoridade aeronáutica. Essa autoridade é responsável por permitir o chamado sítio de voo, o lugar onde o esporte pode ser praticado. Quando o piloto vai fazer um plano de voo, ele vai olhar onde ele vai adentrar e ele vai ver que naquele local existe a prática da modalidade esportiva, ele vai ou evitar ou vai ficar com o olho bem atento porque pode ter alguém voando. O uso do espaço aéreo em competições também precisa de autorização. O artigo 15 do Código Brasileiro de Aeronáutica, especificamente seu parágrafo 1º, que determina que a própria Força Aérea Brasileira, que é a responsável, através do Departamento de Controle do Espaço Aéreo, para delimitar os espaços onde possa acontecer esse tipo de competição. Até o próximo dia 19, o céu da capital federal está com um tráfego intenso. No chão, um estacionamento nada comum. É o Campeonato Mundial de Asa Delta. O lugar foi escolhido para o Mundial por causa do clima. Brasília reúne as condições ideais para a prática de voo livre. Lugar quente, seco. O vento não influencia tanto no nosso voo, mas aqui, como ele é constante e sempre
ou quase sempre na mesma direção, se torna mais seguro o voo. Então você, na hora de pousar, você já sabe a direção do vento, na hora de decolar ele está bem definido. São 142 atletas de 26 países. Eles partem do Vale do Paraná, em Goiás, com destino à Esplanada dos Ministérios. Este piloto errou a rota e pousou no Palácio da Alvorada, residência oficial da presidência, a 7 quilômetros do local do evento. O Gabinete de Segurança Institucional informou que o contratempo não causou problema. Marcelo Freire fez a prova em 1 hora e 55 minutos. Sensacional. Típico Brasília, forte, alto, vamos a mais de 3.000 metros, coisa linda, muito bom. Os estrangeiros não acreditam, né? Pousar no coração da capital, na esplanada. Os visitantes não perdem a chance de registrar as imagens no celular. Eu acho um espetáculo, é um esporte que eu admiro tanto, pretendo um dia fazer, por isso que estou aqui vendo. O Jornal da Justiça fica por aqui. Outras notícias do Judiciário você acompanha amanhã, 13h no Jornal da Justiça, primeira edição. Uma boa noite para você e continue aqui na TV Justiça.